Aproveitando esse tema sobre doença de Alzheimer, cognição, eu queria contar a história de uma experiência muito legal, boa que eu tive, de uma paciente que eu estava fazendo uma teleconsulta. Na primeira vez, quando eu fiz a teleconsulta, essa paciente se apresentou bem cabisbaixa, bem triste, os familiares se queixando toda hora de que ela não participava, não tinha vontade. Mas a queixa principal era a memória, a cognição. A cognição não estava muito bem, a memória estava muito ruim, ela não estava conseguindo falar no telefone, digitar no telefone, falar com os familiares e também não conseguia participar das atividades. Na primeira teleconsulta, a principal hipótese era uma depressão, porque ela tinha uma vontade diminuída, ela estava se isolando, ela estava se irritando, estava um pouco mais agressiva. Então, era essa a hipótese, e era também a principal hipótese da psicóloga que estava acompanhando. Mas a gente sempre fica na dúvida, será que é só depressão ou será que tem um início de uma demência por trás? A gente sabe que existe uma condição que chama pseudodemência, que seria uma depressão simulando a demência. E a gente sempre tem um ponto de interrogação. Será que é uma demência? Será que é uma depressão? A gente fica na dúvida. Mas eu comecei a medicação, que foi um antidepressivo, e em 30 dias eu fiz a reavaliação. A reavaliação foi ontem. E eu percebi que no primeiro momento, quando ela abriu a tela para conversar comigo, a primeira coisa que me chamou a atenção foi um sorriso. Foi um sorriso largo, ela estava bem arrumada, estava conversando, estava mexendo no celular sozinha. Então ela se apresentou de uma maneira totalmente diferente em comparação à primeira vez. E conversando com as irmãs, eu percebi que tudo mudou. Ela começou a ter vontade de fazer as coisas, estava mais participativa dentro de casa, parou de chorar, estava menos agressiva. Então essa história é para lembrar que demência de Alzheimer é a última coisa que a gente tem que pensar. Primeiro a gente vai eliminando todas as outras possibilidades, depressão, problema na tireoide, falta de vitaminas, e depois a gente consegue fazer o diagnóstico de demência, eliminando tudo isso. Então a gente não consegue fazer diagnóstico de demência já na primeira consulta, na segunda consulta. A gente precisa de uma evolução, saber o que está acontecendo. Então fica mais essa dica, não vamos confundir depressão com demência. Se você tiver alguma pergunta, faz essa pergunta aqui embaixo que eu vou responder. Até mais, aproveita para compartilhar.